Olá, queridos arcanos e arcanas, sejam todos muito bem-vindos à oficina do tarô profissional. Nós tentamos iniciar essa oficina ontem, mas a internet não deixou, seria ao vivo. E para não dar mais problema, a gente vai fazer ela gravada e vai entregar ela inteira para você gravada. Como é que vai funcionar? Para que você tenha ainda a oportunidade de tirar as dúvidas, eu vou abrir ao final de cada aula, sempre lá no meu Instagram, uma caixinha de perguntas. E aí você vai ter a oportunidade de ir lá no Instagram, escrever as suas perguntas sobre a aula e eu vou responder todas as perguntas em stories. Além dessa ferramenta de dúvidas, lá no domingo eu vou pegar as dúvidas mais interessantes que vocês mandaram ao longo de toda a semana e vou fazer uma live só para tirar dúvidas. Hoje nós vamos começar com a primeira aula, teremos uma aula hoje, outra aula quarta-feira à noite, quarta-feira às 20 horas, e outra aula quinta-feira às 20 horas. Essa primeira aula, o tema dela é Descobrindo as Infinitas Possibilidades do Tarô. Essa é uma aula, tanto essa quanto a segunda e a terceira aulas, são para você que não sabe absolutamente nada sobre tarô e está começando agora, mas também para você que já estuda tarô, que já conhece o tarô, até mesmo já realiza atendimentos com o tarô. Esse é uma oficina, é um workshop para todos que se interessam por tarô. Porque para quem está começando do zero, vai já começar com uma visão extremamente simbólica, vai começar tendo compreendido a linguagem do tarô. E para quem já trabalha com o tarô, vai absorver, vai aprender uma nova visão. Então eu peço que você fique comigo daqui até o final dessa oficina, tá? Que você acompanhe todas as aulas para que você possa absorver o conteúdo que tem que absorver, tá bom? Bom, vamos lá. Antes de começar, algumas informações importantes que eu separei aqui para vocês. A primeira delas é, eu vou te passar bastante conteúdo hoje, então eu peço que você vá para um lugar calmo, pegue um caderno de anotações, peça para ninguém te incomodar. Essa live vai durar mais ou menos uma hora. Minhas aulas tendem a durar mais ou menos uma hora, então é o tempo que a gente vai ficar aqui. Pode ser que seja um pouquinho menos, pode ser que seja um pouquinho mais, mas em sua maioria dura uma hora, então por esse tempo fique num lugar calmo, pede para ninguém te incomodar e principalmente pega alguma coisa para você anotar. Se você anota em papel e caneta, pega papel e caneta. Se você tem algum meio digital, algum tablet, pegue seu tablet, aquilo que for mais confortável para você acompanhar a aula. Segundo ponto, aqui nessa oficina, nessa semana de aulas, você vai encontrar a minha visão sobre o tema. A minha visão é com base em tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu busquei e desenvolvi no tarô nos últimos 7 anos. Fazem 7 anos que eu me dedico ao tarô. Então, essa visão que você vai encontrar aqui é uma visão muito particular minha. Eu respeito todas as outras. Tá? Então, pode ser que existem outros tarólogos que podem não concordar comigo. Pode ser que existem outros tarólogos dos quais eu não concordo, e existem. Mas eu respeito a visão de todos e tem espaço para todo mundo. Isso precisa ficar bem claro. Outro ponto, terceiro. Esse é um curso preparatório para o curso O Tarô Terapêutico Profissional. Então, para quem quer fazer o meu curso, que vai ser lançado na quinta-feira, dia 27, você precisa assistir essas aulas. Porque essas aulas vão te dar uma base, elas vão pegar todos vocês, quem está do básico, quem está do avançado, e vão nivelar cada um de vocês para que a gente possa desenvolver o curso lá na frente. Eu já deixo bem claro, assim, de início, que o objetivo dessa oficina é preparar você para o curso, para não ter aquela pessoa que vem falar: ai, Luca, mas você só está fazendo aulas gratuitas para vender o curso pago. É claro que o meu trabalho, ele está 100% desenvolvido, focado, com muito amor, muita dedicação, muito conteúdo lá no curso pago, porque eu vivo disso e não tenho nenhum problema em falar. Então eu já deixo claro desde aqui do início. Para quem não puder participar do curso pago, não há problema nenhum. Durante essa semana de aulas, você vai ter muito conteúdo gratuito. Você vai encontrar um conteúdo aqui que você não encontra em absolutamente nenhum lugar sobre tarô. E para quem quiser fazer o curso, dia 27 ele vai ser lançado. E aí você vai ter a oportunidade de entrar numa turma regular e absorver um conhecimento profundo sobre tarô. Aí tem
essa parte 4, use o chat com responsabilidade. A gente não tem mais chat, né? A gente ia fazer ao vivo, mas deu problema. Então a gente está fazendo gravado para não ter problema nenhum. E as dúvidas, como eu disse, vão ser respondidas lá nos stories do meu Instagram, na caixinha de perguntas. E aí eu vou selecionar as melhores dúvidas e domingo vou fazer uma live com as melhores dúvidas para vocês. Bom, eu separei aqui as principais dificuldades que as pessoas têm, as principais dores que as pessoas que começam no mundo do tarô têm, e eu vou resolver todas essas dores aqui nessa semana de aulas. A primeira delas é aquele tipo de pessoa que não consegue decorar o significado de tantas cartas, tem essa resistência, fala, cara, como que eu vou decorar o significado de 78 cartas? O tarô tem 78 cartas, é muita coisa. O meu método desenvolvido é o método TTP, que é o método tarô terapêutico profissional. Você não vai precisar decorar nenhum significado. Aqui a gente vai ensinar a linguagem do tarô. O tarô ele é uma linguagem, é uma ferramenta de comunicação imagética, se utiliza de imagem, mas é uma linguagem. Então, assim como para você se comunicar com um americano você precisa falar inglês, para você desenvolver um software, você precisa aprender a linguagem de máquina, a linguagem de programação, para que você possa dialogar com o seu inconsciente, para que você possa dialogar com a vida, com o universo e com os significados das coisas que acontecem com você, você precisa desenvolver a linguagem do inconsciente, a linguagem simbólica, a linguagem do tarô. Então você não vai ter que decorar absolutamente nada aqui. Você vai aprender a linguagem, você vai entender. Tá? E a gente vai começar esse entendimento passo a passo. Primeiro você vai entender a estrutura do tarô, você vai entender a história do tarô, você vai entender o que cada naipe do tarô, do baralho, significa, mesmo porque o tarô é separado em grupos, separado em naipes. Você vai entender o significado de cada naipe e já vai ficar muito mais fácil de você interpretar o baralho a partir daí. Outro ponto é, se você é aquela pessoa que precisa sempre do livrinho para entender o significado das cartas. Então, toda vez que você vai fazer uma tiragem de tarô, você não consegue compreender a tiragem se você não pegar o livrinho e consultar o significado no livro. Isso acontece sempre por falta de conhecimento. Sempre que a gente precisa consultar o significado de uma carta fora, significa que a gente não aprendeu a linguagem ainda. E não há problema nenhum em você consultar o significado do livro. Veja, quando a gente está aprendendo a falar inglês, por exemplo, em algum momento ou outro a gente vai ter que usar um tradutor. A gente vai ter que buscar o significado de palavras que até então a gente não conhece. É normal e faz parte do processo de aprendizado. O que não dá é para ficar a vida inteira com o livrinho no colo. Então usar livrinho não é vergonha para ninguém, mas com o método que eu vou te ensinar, você não vai precisar usar livrinho, porque você vai entender a linguagem, tá? Outra coisa, pessoas que não se sentem confiantes em realizar atendimentos. Né? Se a pessoa não se sente confiante em realizar atendimento, significa que não está 100% preparado. Falta de confiança é igual a falta de conhecimento. Se você tem todo o arcabouço teórico, se você tem toda a linguagem fluente em você para você interpretar os arcanos, não há por que ter falta de confiança. Então isso vai ser trabalhado também. Outro ponto. Se quando você tira tarô para si mesmo, não consegue interpretar bem a tiragem. Isso acontece muito, tá? As pessoas vão tirar tarô para elas mesmas e não conseguem entender a mensagem, não conseguem entender o significado que está ali. E isso é plenamente comum também no início. E você vai resolver esse problema, vai conseguir tirar tarô para si mesmo como ferramenta de autoconhecimento numa boa e vai conseguir atender pessoas numa boa. Outra coisa é quando a gente faz uma tiragem. Isso acontece com muita gente. Você pega, faz uma tiragem sobre uma questão, então vamos supor que a questão é profissional. Eu estou em dúvida sobre qual caminho profissional seguir. E aí eu faço uma tiragem e não acho satisfatória. Preciso fazer uma outra tiragem em cima para entender. Eu preciso tirar mais cartas para entender. Se você precisa fazer isso, se você precisa tirar mais cartas ou refazer a tiragem, significa que você não está sabendo interpretar os arcanos, tá bom? A gente nunca vai fazer duas tiragens para uma mesma pergunta. Fez a pergunta, abre as cartas, interpreta e acabou. Se está precisando fazer mais tiragem, mais carta, é porque não está conseguindo interpretar. E esse problema vai ser resolvido aqui também. Outro problema, as pessoas que começam a estudar tarô, isso aconteceu muito comigo no início, de que cada livro de tarô que você vai abrir fala
uma interpretação diferente sobre o mesmo arcano. Então você pega lá o 2 de espadas e aí abre um livro, ele está falando que o 2 de espadas significa dúvida, luta, problema. E aí você abre outro livro, e aí tá falando que o 2 de espadas significa reflexão. Poxa vida, mas o 2 de espadas significa dúvida, significa uma cegueira mental, ou ele significa um momento de reflexão? Isso gera muita confusão, isso é muito comum. Você pode pegar 10 livros de tarô, principalmente isso em arcanos menores, tá? Que são as cartas dos naipes. Você pode pegar 10 livros de tarô e olhar o significado de um arcano, de um mesmo arcano nesses 10 livros, cada um vai falar uma mesma coisa. Vão ter livros que vão se aproximar uns dos outros, mas cada um vai falar uma coisa diferente. Como então eu posso dar credibilidade ao tarô, sendo que cada autor fala uma coisa diferente? Peraí, então não existe um consenso? Não, existem consensos. E você vai entender o porquê cada livro fala uma coisa diferente e você vai aprender a extrair a informação dos livros corretos, do lugar correto e da escola correta. Você vai entender um pouco melhor isso ao longo da aula. Outro medo que as pessoas têm é medo de errar previsões. Então, a pessoa não quer atender outras pessoas porque tem medo de errar. A gente só tem medo de errar a previsão quando a gente se pressupõe a necessidade de acertar um acontecimento futuro. E no meu trabalho eu não uso esse conceito. Aqui não existe acertar acontecimentos futuros, tá? A gente nunca vai trabalhar aqui. Por que será que ele terminou comigo? Será que ele tá me traindo? Será que o meu trabalho, eu não aguento mais o meu trabalho? Será que eu vou ser próspero no ano que vem? A gente não vai trabalhar esse tipo de questão. A gente vai trabalhar os porquês, os motivos. Tarô como ferramenta terapêutica. Então, o porquê que o meu relacionamento se encerrou, a gente vai observar o padrão que o seu relacionamento vivia, quais que foram os frutos desse padrão, o que esse padrão gerou, o porquê que esse relacionamento parou de funcionar, o que você precisa fazer para ter sucesso na sua área, o que você precisa fazer para mudar de área. Então, a gente vai sempre trabalhar o autoconhecimento, a parte terapêutica. Reconhecer, identificar os seus maiores problemas e identificar os seus maiores potenciais. E aí transmutar esses problemas em potenciais. Então aqui não tem esse medo de errar a previsão, porque a gente não observa a previsão de futuro como adivinhação, como adivinhar uma data e alguma coisa que vai acontecer. Eu acho isso muito contraprodutivo. Isso é só uma ferramenta do ego. Então deixa eu acertar alguma coisa para impressionar o meu consulente e ele voltar comigo. Ou ele me considerar um grande tarólogo. Peraí, você quer impressionar o seu consulente ou você quer ajudar ele? Essa é a grande questão. Então, previsão de futuro é prever um acontecimento antes que ele de fato se aconteça, para que você possa se preparar para esse acontecimento. É observar os padrões do presente e ver de que forma esses padrões vão construir um resultado futuro, para que você possa decidir se você quer esse resultado futuro ou se você quer mudar a rota. Então não tem medo de errar a previsão, porque não tem pretensão de acertar nada. A gente não quer impressionar ninguém, a gente quer fazer um trabalho sério. Outro ponto, se você acha que tarô não dá dinheiro, ou se você tem medo do julgamento dos outros, existe uma crença dentro das ciências místicas de que esse tipo de trabalho não dá dinheiro. Então tem muitas pessoas que nasceram para fazer isso, que o verdadeiro amor da vida é fazer isso, é trabalhar com esse sistema, é trabalhar com o tarô, mas tem aquela crença limitante de que não vai conseguir ganhar dinheiro. Então eu preciso me sujeitar a uma profissão que eu detesto, né? Sendo que tem uma que eu amo, mas eu acho que não dá dinheiro. E eu sou a prova viva de que sim, dá para ter prosperidade financeira com o tarô. Eu trouxe aqui uma plaquinha que a gente ganhou do Hotmart por R$1 milhão em vendas, que a gente atingiu só com produtos relacionados ao tarô. Ou seja, dá para fazer. E dá para fazer isso tanto com cursos online quanto com atendimentos. Tem muita gente que fala, não, mas é porque você vende curso. Não, aqui dentro desse faturamento também tem os atendimentos que eu fiz. Então, dá para ser próspero. Eu consegui construir a minha vida, comprar meu apartamento, o automóvel que eu tenho, a motocicleta que eu tanto amo, consigo sair, ter a liberdade geográfica de trabalhar onde eu quiser, consigo viajar, consigo curtir minha vida, trabalhando com algo que faz nutrir o meu coração. E isso é possível. Eu não sou a única prova disso. Existem
várias pessoas que têm prosperidade nessa área. Então isso é uma crença limitante que também vai ser quebrada. Outro ponto, se você tem medo do julgamento das outras pessoas. Se você tem medo do julgamento, medo de ser julgado, isso é uma sombra e o tarô vai te ajudar. Se as outras pessoas estão te julgando, elas têm uma sombra e o tarô pode ajudar elas a limpar essa sombra e parar de julgar as pessoas. Então a gente vai limpar esse medo de ser julgado. Medo de ser julgado por quê? De ser taxado de místico? Qual é o problema? Eu sou um místico. Então eu não tenho medo nenhum de ser taxado de místico, esotérico, porque as pessoas que não acreditam vão continuar não acreditando. E o mais bacana é que o tarô não depende de crença, o tarô não depende de fé para funcionar. O tarô funciona até mesmo para as pessoas mais céticas, e eu vou te explicar o porquê hoje. E por último, a última dor que as pessoas têm é que algumas pessoas não se consideram intuitivas o suficiente para ler tarô. Acha que é preciso um dom. Será que é preciso um dom para ler tarô? Não, não é preciso um dom. O tarô, como eu disse, é um sistema linguístico. É uma linguagem através de imagens. Se você aprender a iconografia do tarô, se você aprender a interpretar os símbolos do tarô, você vai conseguir tirar tarô, independente se você nasceu para isso ou não. Eu gosto sempre de dar aquele exemplo do jogador de futebol. Então a gente tem na última década 2 grandes jogadores, que é os 2 melhores do mundo, né, da década, que é o Messi e o Cristiano Ronaldo. E aí muita gente fala, olha, o Messi nasceu com a bola no pé. O cara nasceu com o dom. O Cristiano Ronaldo não. O Cristiano Ronaldo desenvolveu o dom através da persistência, através da dedicação. E os 2 foram melhores do mundo por várias vezes seguidas. Chegaram no topo mais alto. Um pelo dom, outro pela dedicação. Não adianta nada você ter um dom para tirar tarô e você não aprender a linguagem. E achar que você vai colocar o tarô na sua frente, que ele vai intuitivamente te dizer as respostas para tudo. Isso não é verdade. O tarô é uma linguagem simbólica. Se você não compreender a linguagem simbólica, você pode ter o dom, mas você vai falar besteira em algum momento ou outro, invariavelmente, tá bom? Outra coisa, não me considero intuitivo. Você não precisa ser um médium, você não precisa ser intuitivo para ler tarô, porque você não lê tarô através da intuição. O tarô ele tem tudo a ver com a intuição, mas as pessoas elas estão muito enganadas em pensar que você lê o tarô usando a intuição. Você não lê tarô usando a intuição. Você lê tarô usando linguagem simbólica. E desenvolver a linguagem simbólica, utilizar o tarô para aprender a conversar com o seu inconsciente, para aprender a interpretar as entrelinhas dos acontecimentos da tua vida, dos problemas da tua vida, isso vai desenvolver a sua intuição. E aí você vai se tornar uma pessoa intuitiva. Então não é que você precisa ser intuitivo para ler tarô. Não. Você pode não ter intuição nenhuma desenvolvida, mas a hora que você começar a trabalhar com tarô, ele vai desenvolver a sua intuição. Ok? Beleza. Antes da gente começar efetivamente, eu coloquei esse slide aqui com as minhas 2 redes sociais principais, que é o Instagram e o YouTube. Eu peço que agora, de cara, você já, primeiro, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Se você não ativa o sininho, a plataforma não recomenda o vídeo para você. Então agora, mais do que nunca nessa semana de aulas, é muito importante que você esteja com esse sininho ativado. E peço que você vá lá no meu Instagram, clique para ver primeiro, né? Também ativa o sininho lá, a notificação. E me segue no Instagram. Por quê? As dúvidas que vocês tiverem relacionadas a essas aulas que eu vou criar aqui, vai ter uma caixinha de perguntas minha lá no Instagram. Você pode ir lá, mandar a sua dúvida. Eu vou responder no Instagram e ainda vou selecionar as melhores dúvidas e vou fazer uma live no domingo com essas dúvidas. Na verdade, eu vou selecionar as melhores dúvidas e vou fazer o vídeo gravado também, para que a gente não tenha nenhum problema de transmissão, coisa que a gente já teve. Beleza. Por que você está aqui? Existem 2 possíveis motivos para você estar aqui. O primeiro é aprender tarô para si mesmo, como ferramenta de autoconhecimento. Esse é o primeiro motivo, tá? Muita gente está aqui para aprender tarô para autoconhecimento. Segundo motivo, se tornar um profissional do tarô, ou seja, aprender a atender outras pessoas. Não importa qual das duas é a sua motivação principal. Você vai encontrar a resposta para as 2 aqui. E principalmente, porque você realmente está aqui. Se é o caso de aprender tarô para si mesmo, o que você vai ganhar aqui?
Você veio para aprender tarô, o que você vai ganhar junto? Primeiro, você vai aprender uma ferramenta que vai te ajudar a tomar decisões importantes na sua vida. Então, toda vez que você precisar tomar uma decisão, que você estiver numa encruzilhada, com uma dúvida entre dois caminhos, o tarô vai te ajudar nessa questão. Segundo, melhorar os seus relacionamentos. Você vai desenvolver, através do tarô, uma compreensão sobre tudo aquilo que está acontecendo nos seus relacionamentos. Você vai desenvolver uma compreensão sobre como entender melhor o outro, como entender melhor a si mesmo. Você vai começar a interpretar quais são as sombras dos outros. Você vai conseguir enxergar a sombra do outro. Você vai enxergar a sua própria sombra. E isso é fantástico para os relacionamentos, porque vai melhorar os seus relacionamentos. Você vai se aproximar do mistério, do oculto, do divino. O tarô é uma ferramenta divinatória, ou seja, de aproximação do divino. Existe um filósofo brasileiro chamado Huberto Roden, que é um filósofo incrível. E ele tem uma máxima dele que ele fala para você pegar a palavra universo e separá-la no meio. Universo, uma unidade que se manifesta em diversidade, ou seja, uma consciência única que se fragmenta, que se fractaliza. Nós somos esses fragmentos, somos esses fractais da consciência una, esses fractais do todo. E sendo esses fractais do todo, sendo esses pedacinhos da consciência una, nós possuímos um fragmento da essência divina dentro de nós. Todos nós possuímos uma essência divina. Todos nós somos um portal de conexão para o divino. Então, ao contrário de que muitas religiões pregam de que você precisa se reconectar com o divino que está fora, você precisa se reconectar com o divino que está dentro. Dentro de você existem todas as possibilidades para o seu sucesso. Dentro de você existem todas as respostas para os seus problemas. E você pode se conectar com o divino a partir desse mergulho interior. Então o tarô vai favorecer essa proximidade tua com o divino, com o oculto, com o mistério, o luminoso. Outra coisa, você vai aprender com o tarô a explorar o seu próprio inconsciente. Vai realizar literalmente um processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, autoajuda. Você vai tomar consciência das suas sombras, dos seus desejos ocultos, dos seus medos, dos seus traumas. E a partir disso você vai conseguir trabalhar tudo isso, vai conseguir ressignificar, transmutar tudo isso. Bem como tomar consciência das suas maiores potencialidades, de tudo aquilo que pode te fazer crescer. Tá? Porque nós, enquanto fragmentos do todo, nós possuímos uma potencialidade de crescimento ilimitado. E muitas vezes a gente está se bloqueando por crenças limitantes. Então o tarô vai te ajudar a identificar essa crença e a trabalhar essa crença. Outro ponto, vai, através do tarô, ter a oportunidade de encontrar o propósito da tua vida, o sentido da tua vida. Para onde a tua vida está caminhando? Você veio aqui ao passeio ou você veio aqui para realizar um projeto da tua alma? Você veio aqui para realizar um projeto da tua alma. Qual que é esse projeto? Você precisa investigar a si mesmo, investigar a tua vida para descobrir isso. E o tarô vai te ajudar com isso. Outro ponto, descobrir o significado por detrás dos acontecimentos negativos. Existem muitos acontecimentos negativos na nossa vida e eles vão continuar existindo. Todo mundo tem problema. E aí a gente vai, com o tarô, como ele é uma linguagem simbólica, uma linguagem que conversa com o significado profundo por detrás daquilo que está acontecendo com a gente tem a oportunidade de encontrar o significado por detrás desses acontecimentos e aprender a lição. Dentro do tarô terapêutico, a gente vai enxergar todos os problemas não como algo ruim, mas como fases do jogo da vida. É o chefão do jogo da vida, aquele problema. E aí você precisa vencer esse chefão para dar o próximo passo e crescer e dar um salto, né? E isso em todas as áreas da vida, financeira, mental, emocional, força de ação, energia ativa, né? Para tudo isso você precisa entender o significado por detrás daquilo que está acontecendo com você. E o tarô proporciona esse entendimento. E, por último, parar de viver problemas repetitivos. As pessoas pensam que o problema é um problema. Não é ruim você ter problemas. O que é ruim é ter problemas repetitivos, problemas que se repetem sempre. E os problemas repetitivos, relacionamentos frustrados que se repetem, casamentos que dão errado que se repetem, doenças que se repetem, brigas que se repetem, dívidas que se repetem, tudo isso é fruto de uma não compreensão do problema inicial. Se você tem uma dívida,
essa dívida começou em um ponto e ela se transformou numa bola de neve. Uma sucessão do mesmo problema que foi se repetindo, você não extraiu o aprendizado e aí rolou essa repetição e transformou nessa bola de neve. O que a gente vai fazer com o tarô é o processo reverso, a gente vai limpar essa bola de neve até a gente chegar no problema inicial, no fruto inicial que causou todos esses problemas, e aí a gente trabalha isso, tá? Isso tudo você vai ganhar utilizando o tarô como ferramenta de autoconhecimento. E se você for utilizar o tarô como ferramenta profissional para atender pessoas, para viver disso, para transformar isso na sua profissão, você vai, primeiro, ter a oportunidade de ter uma profissão alinhada ao seu propósito de vida. Segundo, se tornar uma pessoa próspera em todas as áreas da vida. Terceiro, ter uma profissão que jamais vai morrer. Veja, a gente está numa época de inteligência artificial, onde a inteligência artificial já é mais inteligente do que grande parte da população, né? O tal do ChatGPT aí. E saiu um estudo feito pelo próprio ChatGPT, dizendo quais profissões vão morrer nos próximos 5, 10, 15 anos. E tem muitas profissões que vão morrer nesse tempo, nesses próximos 5, 10, 15 anos. Só que o que não vai morrer? Tudo aquilo que for essencialmente humano. O tarô é uma profissão que jamais vai morrer, porque uma máquina nunca vai conseguir interpretar uma linguagem simbólica que fala sobre a alma. O tarô, ele é o retrato da jornada da tua alma nesse planeta. E uma máquina não tem alma. Uma máquina não tem espírito. Então ela nunca vai poder abordar questões anímicas, questões de alma, questões de espírito, porque ela não tem. Ela não sabe o que é. Entendeu? Então é uma profissão que nunca vai morrer. Sempre vai existir. Outro ponto, ter a oportunidade de deixar a sua marca no mundo. Novamente, você veio aqui a passeio ou você veio para deixar um legado? O tarô, trabalhar com o tarô te permite deixar um legado na humanidade, que é o que eu busco fazer com o meu trabalho. Outro ponto, vai ter a oportunidade de ajudar outras pessoas. Ajudar as pessoas a pararem de ver problemas repetitivos. Ou seja, com o teu trabalho você vai conseguir ajudar a vida das pessoas. Ou seja, vai ser um trabalho que te dá proventos financeiros e que serve ao mundo, que nutre a humanidade. Vai ter a oportunidade de ganhar dinheiro fazendo o que você ama. Quanta gente aí gostaria de estar ganhando dinheiro fazendo o que ama e está num trabalho que não gosta, simplesmente por uma crença de que não pode ganhar dinheiro fazendo o que ama. O tarô quebra essa crença e trabalhar com o tarô, se você ama o tarô, assim como eu, você vai ter essa oportunidade de trabalhar fazendo o que você ama. E por último, vai ter a oportunidade de ter crescimento ilimitado. Porque o seu mercado de trabalho é a humanidade. Ou seja, existem 8 bilhões de pessoas no mundo que você pode ajudar. Quantas pessoas existem no Brasil só para você ajudar? Já daria para você não precisar trabalhar nunca mais se você atendesse essas pessoas e cobrasse por isso. Todo mundo precisa de um atendimento. Tá? Todo mundo precisa de um auxílio, de uma orientação. Então você pode orientar pessoas com o tarô. Ah, Luca, mas não fala inglês, não fala espanhol para depois atingir o mundo. Primeiro atinja as pessoas que falam português. Já dá para você se aposentar com isso. Depois que você começar a atender outras pessoas do mundo, é só você traduzir o seu trabalho. Aí a inteligência artificial pode te ajudar. O ChatGPT e tudo isso pode te ajudar. Uma dúvida que muitas pessoas têm é: quanto tempo eu demoro para aprender tarô? Se eu dissesse aqui para você que você vai aprender tarô em 2 dias, que você vai aprender tarô nessas 3 aulas que eu vou te dar, eu ia estar mentindo para você. Nada na vida que você se pressupõe a aprender, você vai aprender em 3 dias. Você precisa de dedicação, você precisa estudar, você precisa se dedicar e se desenvolver. O que eu posso te dizer é que o tarô é plenamente aprendível. Você não precisa ter bagagem nenhuma, você não precisa ter base nenhuma para aprender tarô. Você pode aprender tarô fazendo essa oficina do tarô, depois se aprofundando no curso do tarô terapêutico profissional, você consegue aprender. O tempo depende do tempo da tua dedicação. Eu tenho alunos que conseguem fazer o meu curso em 3, 4 meses, tenho alunos que fazem em 6, tenho alunos que fazem em 1, 2 anos, depende da tua dedicação. A média é que os alunos conseguem concluir o curso entre 5 e 6 meses. Mas o mais bacana é que você tem etapas de aprendizado. Então você vai primeiro aprender a linguagem. Aprendendo a linguagem, você já começa a fazer suas tiragens. Aí você vai aprender primeiro os 22 arcanos maiores. O tarô tem 78 cartas.
A gente tem um grupo chamado Arcanos Maiores, que são 22. Você vai aprender primeiro as 22. Aprendendo as 22 e aprendendo os métodos de tiragem, você já começa a fazer atendimentos, já começa a utilizar o tarô para você. Então, em 1 mês de estudo, 2 meses no máximo, você já consegue tirar tarô. E aí, tirar tarô de forma profunda, precisa fazer o curso todo. E é claro, se tornar um excelente tarólogo é com o tempo. Eu estudo isso há 7 anos, por isso que me considero já fluente nessa linguagem. Ok? Então não acredita no tarólogo de um curso de final de semana que fala que vai te ensinar tarô. Aprenda a tirar tarô em 2 horas. Isso não existe, tá? Eu preciso ser sincero com você e eu preciso te vender uma coisa que é real, que é factível, tá? E é plenamente factível se você tiver um método e esse método você vai aprender comigo. Por que muita gente desiste de estudar tarô? Por aquele problema que eu te falei no início, as pessoas, cada livro diz uma coisa, então informações desconexas sobre tarô na internet, nos livros. A maioria dos cursos se propõe a uma decoreba chata e sem sentido, então tem que decorar o significado de todos os 78 arcanos do tarô, decorar os métodos de tiragem, isso fica insustentável. É muito mais fácil se a gente utilizar um método de entendimento da linguagem. E esse método que eu criei, que é o método TTP, Tarô Terapêutico Profissional, o método de entendimento da linguagem, você só vai encontrar aqui. Então é um diferencial, tanto para você que está começando agora, quanto para você que já trabalha há anos com isso, tá? E também por uma salada de frutas que as pessoas fazem, misturam tarô com cabalá, com astrologia, com numerologia, com várias artes místicas. E você pode fazer isso. É claro que você pode. Só que você precisa primeiro entender a linguagem do tarô, a essência do tarô. E aqui a gente não vai fazer nenhuma salada de frutas. A gente vai aprender tarô. É isso que você veio para aprender e é isso o que você vai aprender. Antes da gente continuar e exatamente para o momento do conteúdo dessa aula, mesmo já tendo te dado vários insights aqui, eu quero me apresentar para você. Tá? Meu nome é Luca, eu tenho 28 anos, já estou perto de fazer 29 anos e os últimos 7 anos da minha vida foram dedicados ao tarô. Desde criança, a minha família sempre foi apaixonada pelo baralho. E eu acho que isso gera uma identificação com muita gente, porque quantas famílias brasileiras, os pais, os tios, os avós, não pegavam o sábado, ficavam jogando ali buraco, tranca, cacheta, porco, pôquer, truco e tantos outros jogos possíveis com o baralho, né? Para quem não sabe, o tarô, o baralho de tarô, ele é exatamente o baralho que a gente joga com a nossa família, com os nossos amigos. Existem só algumas cartas a mais que você vai aprender hoje, caso você ainda não saiba. Então, desde criança, minha família sempre foi apaixonada por baralho. E aí eu me lembro, nos sábados, nas festas de família, eu assistindo a minha família jogar baralho, eu assistindo a minha família se conectar a partir dessa ferramenta, mesmo sem saber o significado das cartas, simplesmente pelo jogo, simplesmente por estar junto. Então o jogo conecta, tá? Eu perdi meu pai aos 4 anos de idade por suicídio. Meu pai, ele era viciado em jogos de azar, ele abusava de álcool, de drogas, e eu demorei muito para conseguir ressignificar essa perda na minha vida e tudo que ele foi para mim e tudo que ele não foi. Eu culpava muito ele por isso. E ele não tem culpa de nada, ele veio aqui para viver a jornada dele. Eu não posso culpar a minha experiência pela jornada do meu pai, tá? E o tarô me ajudou a ressignificar todo esse lance do meu pai. Me ajudou a perdoá-lo, me ajudou a transformar todo aquele rancor, todo aquele peso em aprendizado. E hoje eu honro ser filho dele, eu adoro ser filho dele, eu amo ser filho dele, tá? E amo tudo que aconteceu comigo porque me ensinou muita coisa. Mas, por todas as dificuldades, por essa ausência paterna e por uma identificação que eu tinha com ele, afinal, os amigos, as amigas dele me viam pequeno e falavam: não, seu pai era sensacional, ele era a melhor pessoa que eu já conheci, e realmente ele era uma pessoa muito boa. Mas as pessoas romantizavam muito essa ideia do abuso de drogas, do abuso de álcool, dos relacionamentos fugazes, e tudo isso eu fui absorvendo isso e tendo isso como um modelo para mim. Isso tudo para mim era a verdade. Então eu fui um jovem transgressor, abusei muito de álcool, abusei muito de drogas, tive relacionamentos com pessoas, tanto amigos quanto relacionamentos amorosos, com pessoas que eu efetivamente amava, mas que eu não conseguia
me portar, me segurar dentro desse relacionamento. Eu sempre saía, eu enganava as pessoas, eu ficava com outras pessoas e magoava aquelas pessoas e a mim mesmo. E depois que eu percebi o estrago que eu causei magoando outras pessoas, eu me magoei em dobro, né? E fora a falta de prosperidade em todas as áreas da vida que eu tinha. E tudo isso sempre me fez sentir um vazio interno muito grande. Eu sempre me senti diferente do mundo, né? E esse vazio interno muita gente sente. Esse vazio interno é um vazio de significado. Não adianta preencher com compra, não adianta preencher com relacionamento, não adianta preencher com drogas, com substâncias, até mesmo com experiências. Um vazio que é de significado. É um vazio que só vai ser preenchido de dentro para fora, quando a gente encontrar o significado na nossa vida e expandir esse significado. E eu encontrei esse significado no tarô. Eu encontrei esse significado com as cartas, né? E isso aconteceu lá em 2013, quando eu conheci a doutora Mabel, que é a minha mestra, a minha mentora, a pessoa que me ensinou tudo que eu sei, que me introduziu no mundo do tarô. Eu lembro que nós trabalhávamos juntos e sempre que a gente tinha um problema no trabalho, ela pegava os 22 arcanos maiores do tarô e fazia um círculo na mesa e me contava toda a jornada vivida pelo arcano do louco, em cada estação do tarô, em cada arcano maior do tarô. E a gente sempre identificava a razão, a origem do problema que a gente estava vivendo através desse exercício. E aí eu me apaixonei completamente por tarô. Também sempre fui apaixonado por arte, por cinema. E existe um cineasta que eu gosto muito, que é o Alejandro Jodorowsky. O Alejandro Jodorowsky, ele é cineasta, ele é psicólogo, ele é tarólogo. E ele fez parte da construção do cinema surrealista. Eu também adoro a vertente artística do surrealismo. E aí eu comecei a assistir os filmes dele. Esses filmes foram muito catárticos para mim, me purificaram muito por dentro, me trouxeram muitas sombras à tona para eu trabalhar. E depois de assistir muitos filmes que eu descobri que ele era tarólogo, que ele tinha um trabalho com o tarô. E aí eu ouvi uma vez ele dizer que enquanto jogos como poker e blackjack são jogos de azar, o tarô é o jogo da sorte. Então veja, o baralho é praticamente o mesmo e as pessoas usam o poker, o blackjack e vários jogos de azar para tentar tirar a sorte grande, para tentar ganhar uma bolada em dinheiro como se essa bolada em dinheiro fosse resolver todos os seus problemas. E muita gente acaba perdendo dinheiro por conta disso e acaba se desgostando ainda mais da vida. O tarô é o jogo da sorte porque você consegue encontrar prosperidade em todas as áreas da vida com ele, mas sem tentar adivinhar a tacada de mestre, sem tentar adivinhar o que vai acontecer no futuro, sem tentar trabalhar com a sorte, mas construindo a sua própria sorte, limpando as sombras, eliminando tudo aquilo que não presta, que não serve para você e construindo a tua própria vida. Ele é o jogo da sorte porque ele ajuda você a compreender e aceitar o seu passado, transmutar esse passado para construir a sua sorte no futuro. Você constrói a sua sorte dia após dia. E aí o conhecimento tarológico preencheu esse vazio interno que eu tinha. E eu vi que quanto mais eu passava isso para as pessoas, quanto mais eu atendia, quanto mais eu ensinava, também preenchia esse vazio das pessoas. Hoje, eu considero que eu vivo uma vida repleta de sentido e prosperidade. Eu consegui conquistar tudo que eu queria conquistar antes dos 30 anos. Então isso não só financeiramente, meu relacionamento, eu vivo um relacionamento muito próspero hoje, que me ensinou muita coisa, me ensina diariamente. E a minha vida é repleta de sentido. Isso não significa, porém, que eu esteja sempre bem. A gente não pode trabalhar com positividade tóxica, achar que o tarô vai resolver todos os seus problemas, você nunca mais vai ter problemas, você vai estar sempre feliz, sempre good vibes. Não, isso não vai acontecer. Vai ter momento que você vai ficar puto da vida, vai ter momento que você vai querer jogar tudo pro alto, vai ter momento que você vai se estressar, e isso é natural, isso é plenamente normal. Até fazendo o que você ama, você vai ter dias bons e dias ruins. Vai pensar em desistir e vai persistir. Então o tarô não vai acabar com os seus problemas, ele vai te ajudar a lidar com eles, ele vai te ajudar a interpretar o ensinamento que reside na entrelinha daquele problema. E agora eu quero, como eu experimentei esses benefícios na minha vida, eu quero que você experimente na sua também, e quero que você faça do tarô o seu estilo de vida, tá? O cineasta que eu te disse, o Alejandro Jodorowsky, o nome dele tá aí, esse é o rosto dele, hoje em dia ele tá vivo ainda, tem 94 anos,
E ele tem uma frase fantástica, onde ele diz que não há como chegar ao inconsciente falando a linguagem da realidade. Há que se ensinar a razão a falar a linguagem dos sonhos. Então, não tem como você mergulhar no teu inconsciente, não tem como você explorar todo o resto do iceberg que existe dentro de você. A maior parte da constituição da sua psique é inconsciente. Não tem como você explorar isso com a linguagem da razão, com a mente. Você precisa aprender a linguagem dos sonhos, a linguagem simbólica, a linguagem da sincronicidade. E essa é a linguagem do tarô. E é isso que você vai aprender aqui. Antes da gente começar a falar sobre tarô, sobre os arcanos, sobre os significados, os métodos de tiragem, nós precisamos entender o contexto histórico. Para tudo que a gente faça na vida, a gente precisa se voltar para a história e olhar para essa história, para que a gente não cometa as esquizoterices que as pessoas vêm cometendo hoje em dia na internet, falando um monte de baboseira do tarô. O tarô vem de Atlântida, de Lemúria, o tarô é um livro egípcio do Hermes Trismegistus. Tudo isso a gente quebra com conhecimento histórico. Toda essa mistificação exacerbada do tarô, a gente quebra com conhecimento histórico e descobre o verdadeiro potencial e o verdadeiro propósito do tarô. Tudo isso com história a gente consegue atingir. Tá? Então, eu coloquei uma imagem para você aí na tela. Essa imagem que você está vendo aí na esquerda é a imagem do tarô de Visconti Sforza. Mais precisamente o tarô de Visconti di Modrone, que foi o primeiro tarô que a história registrou. É o primeiro tarô que a gente tem conhecimento. O tarô então surge na Itália, no final da Idade Média e começo do Renascimento, por volta do ano de 1400, quando o Duque de Milão, da família Visconti Sforza, encomenda uma série de cartas chamadas de trunfos. Então o tarô, antes dele chamar tarô, eles chamavam o jogo dos trunfos, il gioco del trionfi. E anote isso, o jogo dos trunfos, o jogo do triunfo. Anota isso no seu caderno, porque isso é uma das grandes chaves de entendimento, de compreensão sobre o que de fato é o tarô. Então, veja, inicialmente o tarô não era utilizado para adivinhação, mas simplesmente como um jogo de baralho. E nessa época era muito comum que os nobres contratassem filósofos, artistas, mestres para transmitir o conhecimento para os seus príncipes e princesas. Então o tarô, ele se inicia nessa época muito mais como uma ferramenta de registro da história daquela nobreza, né? E principalmente como uma ferramenta que pudesse passar virtudes para os seus príncipes e princesas e até mesmo para as pessoas que estivessem jogando o baralho, a partir do jogo, a partir de uma ferramenta lúdica, absorver virtudes que seriam essenciais para triunfar no jogo da vida. Veja, il gioco del trionfi, o jogo do triunfo. Para você triunfar na vida, para você vencer, para você conquistar, você precisa ter virtudes muito bem trabalhadas. Você precisa acessar arquétipos universais e expressar esses arquétipos a partir de você. E todo esse conhecimento está no tarô. As cartas do tarô possuem imagens extremamente simbólicas, construindo um saber místico, guardando virtudes e ideias arquetípicas universais. Então, existe um inconsciente, na verdade um supraconsciente cósmico, um campo akáshico que guarda toda a energia e informação da humanidade, a mente do todo. E você, enquanto fragmento do todo, tem a oportunidade de acessar a mente do todo. E para acessar a mente do todo, a gente utiliza o tarô. Porque o tarô tem o poder da imagem, ele tem o poder de acessar o arquétipo, de acessar a virtude, de acessar o luminoso. Indo um pouquinho antes da história do tarô, a gente já tinha as cartas de jogar, que eram formadas pelos 4 naipes, como a gente tem hoje em dia, né? Paus, espadas, copas e ouros. Para quem não sabe, o tarô é exatamente esse jogo, tá? É o jogo de baralho dividido em 4 naipes, copas, paus, espadas e ouros, e ele tem mais um naipe, que é os trunfos, que são os arcanos maiores. Então, a história dos naipes de jogar, ela vem ainda antes do tarô. Né? A origem exata dos naipes também vai ser uma coisa incerta, porque a gente não tinha tantos recursos para registrar a história como a gente tem hoje na era digital. Contudo, acredita-se que os naipes, como nós conhecemos hoje, se desenvolveram a partir de sistemas parecidos com os que a gente tem hoje em locais como a China, a Índia, a Pérsia e o Egito. Então, lá na China
do século IX, a gente já tinha o baralho chinês dividido em 4 naipes, né? Eu não vou lembrar o nome dos naipes agora, mas eu acredito que eram miríades, dezenas de miríades, eram outros nomes para os naipes, mas já era dividido em 4 naipes. Ainda assim, se você olhar o jogo de baralho chinês, esse da esquerda, se você olhar aí, você tem, principalmente na fileira do meio, um sistema muito próximo ao naipe de ouros, por exemplo, que a gente tem hoje. Então é algo que é muito mais antigo do que o jogo dos trunfos surgido na Itália. A gente fala que o tarô surgiu na Itália porque tarô é os 4 naipes mais o 5º naipe, mais os trunfos. Mas antes disso já existiam os naipes. O que mais provavelmente influenciou a criação do tarô foi o jogo mameluco, que é esse jogo que está aí na direita, as cartas mamelucas, que já eram divididas nos exatos 4 naipes que a gente tem hoje, né? Os bastões, que é o naipe de paus, as moedas, que é o naipe de ouros, as espadas, naipe de espadas, e as taças, que são o naipe de copas, tá? Então a gente já tinha esse desenvolvimento dos naipes de antes. E aí, se você for olhar o tarô de Marsella, por exemplo, e comparar com o baralho mameluco, você vai ver como a iconografia é próxima. Então se desenvolveu a partir disso. O tarô, então, para quem não sabe, é um baralho de 78 cartas, dividido entre 56 arcanos menores e 22 arcanos maiores. No tarô a gente chama carta de arcano. Arcano significa mistério. Cada carta é uma chave para acessar um mistério específico, seja do universo exterior, seja do universo interior. Então a gente vai sempre se referir às cartas como arcanos. São 56 arcanos menores, que é o baralho que a gente joga, né? 4 naipes, copas, paus, espadas e ouros, e 22 arcanos maiores, que são as cartas do triunfo. É a jornada da alma humana refletida no tarô. Os arcanos maiores, eu coloquei os de Marsella para você ver na tela. São em número de 22. Na próxima aula, aula 2, eu vou te explicar um a um desses arcanos maiores. Mas basicamente são 22, começando pela carta 0, que é o louco. O louco representa o ovo cósmico, representa a potencialidade do vir a ser. Ou seja, você no início da jornada, a pureza da infância, as infinitas possibilidades que você guarda no seu coração por ser um filho do todo. E aí, durante a caminhada do louco, ele é um caminhante, ele é um andarilho. Conforme ele vai caminhando pelos próximos arcanos do tarô, ele vai absorvendo essas virtudes. É como se cada arcano fosse um arquétipo universal e possuísse virtudes que vai passando para ele conforme ele vai vivendo essas experiências. São os arcanos maiores, então, o louco, que é a carta 0, carta 1, o mago, a carta 2, sacerdotisa, carta 3, imperatriz, carta 4, imperador, carta 5, o papa, carta 6, os amantes, carta 7, o carro, carta 8, a justiça, carta 9, o eremita, carta 10, a roda da fortuna, 11, a força, 12, o pendurado, 13, a morte, 14, a temperança, 15, o diabo, 16, a torre ou a casa de Deus, 17, a estrela, 18, a lua, 19, o sol, 20, o julgamento e 21, o mundo. Vai de 0 a 21, são 22 contando o 0, 0 a 21. Na próxima aula, que é a aula 2, a gente vai conversar, vai viver essa jornada juntos. Eu vou falar carta por carta e a gente vai experimentar juntos uma caminhada por essa jornada, tá? O mais bacana é que, apesar de ter uma numeração, o tarô é um livro de páginas soltas. As cartas estão soltas. Por quê? Cada um vai construir a sua verdade, cada um vai construir o seu próprio caminho conforme a sua própria personalidade, conforme a sua própria particularidade. Não existe uma receita de bolo para o triunfo, uma receita de bolo para o sucesso. Quem te diz isso está mentindo. Você é diferente de mim, cada pessoa é diferente. Então o tarô, sendo um livro de páginas soltas, ele permite infinitas combinações, ou seja, você pode construir a sua história da forma como você é, expressando o melhor de você, expressando o seu verdadeiro propósito. Além desses 22 arcanos maiores, nós temos os 56 arcanos menores, que são basicamente divididos em 4 grupos: copas,
ouros, paus e espadas. O naipe de copas, ele está relacionado ao elemento água e vai falar sobre os aspectos emocionais da nossa vida. O naipe de ouros está relacionado ao elemento terra e vai falar sobre os aspectos materiais da nossa vida. O naipe de paus está relacionado ao elemento fogo e vai falar sobre o movimento da nossa vida, a energia vital, energia sexual e criativa que nos faz agir, potencial de ação. E o naipe de espadas vai falar sobre o elemento ar, que está relacionado à nossa mente, à nossa inteligência. Eu coloquei aí o pentagrama, que vai representar esses 5 naipes do tarô. Cada um vai falar sobre uma área da tua vida. Veja, olha como é importante a gente saber a história. Eu não te falei que os naipes vêm do baralho mameluco? Eles vêm de um conceito conhecido como naibe. O que significa naibe? Essa palavra que vai virar naipe depois. Naibe, em árabe, significa deputado, significa representante. Então, o tarô, ele é literalmente como um universo, uma unidade que se manifesta em diversidade. O tarô é um ser, é uma unidade só, ele é um micro-universo que é a imagem do nosso macro-universo. Contudo, ele possui as suas cartas. E aí a gente precisa separar, dentro desse universo, criar ministérios, criar, literalmente, grupos, áreas da vida separadas para a gente trabalhar. E é isso que o tarô faz. Então, no naipe de ouros, ele vai trabalhar os aspectos materiais da nossa vida. Toda vez que sair, se for fazer uma tiragem de tarô e sair uma carta de ouros, ele está falando sobre os aspectos materiais, físicos da sua pergunta. Quando sair uma carta de copas, vai estar falando sobre os aspectos emocionais em relação àquela pergunta. Toda vez que você vê uma carta do naipe de paus, vai estar falando sobre o movimento, sobre a capacidade de ação, sobre a sua energia de ação. E toda vez que falar sobre o naipe de espadas, ele vai estar falando sobre a sua mente, sobre a forma como a sua mente percebe as coisas e sobre a sua comunicação. E toda vez que sair um arcano maior, que é o quinto naipe, a quinta essência, vai estar falando sobre o espírito, ou seja, a sua jornada espiritual aqui no planeta Terra. Ok, então como o tarô funciona, tá? Primeiro, a gente precisa entender o que é o conceito de imagem arquetípica. E para entender o conceito de imagem arquetípica, a gente precisa entender o conceito de arquétipo. O que é um arquétipo? Um arquétipo ele é um modelo ideal de alguma coisa, tá? Então, Platão, na sua teoria das ideias, ele vai dizer que existe o mundo das ideias e o mundo material. E para tudo que existe no mundo material, existe uma ideia, existe um código, existe uma informação e uma energia específicas no campo acástico, na mente do todo, certo? O que são imagens arquetípicas? Imagens arquetípicas são imagens que representam essas ideias universais, essas virtudes, esses padrões, esses modelos da mente do todo. Então o tarô ele é uma biblioteca de ideias universais, ele é uma biblioteca de situações arquetípicas. Toda vez que a gente está lidando com arcanos maiores, com as 22 cartas que representam a nossa alma, a gente está falando de 22 arquétipos, de 22 ideias, virtudes divinas que a gente precisa desenvolver em nós. Toda vez que a gente está falando dos arcanos menores, a gente está falando de situações arquetípicas, ou seja, situações que a gente está vivendo, aparece no tarô e a gente olha e se identifica com essa situação e consegue resolver a nossa situação a partir dessa identificação. Veja, muita gente vive vários problemas e acha que é exclusivo seu. Ó céus, ó vida, ó piedade, só acontece comigo. Não, os problemas não acontecem só comigo. Todo mundo tem problemas e os problemas são arquetípicos. Existem modelos específicos de problemas que muitas pessoas podem viver. Toda vez que eu tiro um arcano menor do tarô, tá ali retratado uma situação arquetípica. E muitas vezes eu já vivi aquela situação. E aí, por reflexo, a situação que eu vivi, que está guardada lá no meu inconsciente, vai se refletir na situação da carta e vai me revelar uma verdade a partir de um processo de catarse. Se você não sabe o que é catarse, fica tranquilo, fica tranquila, que eu vou te ensinar aí ao longo dessa aula. Então, uma imagem arquetípica é a expressão de um padrão de pensamento, sentimento, comportamento através de símbolos, tá? E símbolos são portais de acesso ao nosso inconsciente.
A linguagem do nosso inconsciente é uma linguagem simbólica. Segundo a psicanálise freudiana, só 5% das nossas decisões são tomadas de forma consciente. Todo o resto é inconsciente, quase que um piloto automático. Dá para saber agora por que a gente vive tanto problema repetitivo? Porque a gente está no piloto automático. O nosso inconsciente está regendo o nosso destino, como Jung disse, e a gente está chamando de destino. É o nosso inconsciente que está promovendo, que está construindo esses padrões que a gente vive. E a linguagem para eu acessar o meu inconsciente é a linguagem dos símbolos. Os símbolos são os portais de acesso, são as chaves de acesso ao inconsciente. E cada carta do tarô vai ser uma imagem arquetípica, uma imagem repleta de símbolos. Uma chave para eu acessar os meus desejos ocultos, os meus medos, os meus traumas, aqueles potenciais que eu reprimi por achar que não era merecedor, os meus sonhos. Tudo isso eu vou acessar com os arcanos do tarô. Ou seja, o tarô é a chave do inconsciente. E qual que é o padrão de funcionamento do tarô? Como que ele funciona? Ele funciona a partir da sincronicidade. Sincronicidade é um conceito cunhado pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, que vem do grego sin, que significa junto, e cronos, que significa tempo. Ou seja, é o tempo em sincronia. Ele quer usar esse conceito para falar sobre acontecimentos que se conectam não por relação de causa e efeito, mas por relação de significado. Exemplo: quando você dá um chute na parede e quebra o seu dedo, causa e efeito. Você quebrou o seu dedo, efeito, porque você chutou a parede, causa. Quando você está endividado porque você gastou demais. Então, efeito, endividamento, causa, gastos excessivos. Mas existem acontecimentos que se conectam não por relação de causalidade, mas por relação de sincronicidade. Por exemplo, você sonhou com alguma coisa e essa coisa aconteceu. Você pensou numa pessoa que você não vê há muito tempo e aí essa pessoa te manda uma mensagem logo em seguida. Isso é sincronicidade. Você viveu uma situação que te gerou algum trauma, que te gerou algum bloqueio, que te gerou algum medo, que bloqueou algum potencial seu, viveu há muito tempo que nem lembra mais, só ficou com o bloqueio, só ficou com o trauma, só ficou com o problema. E aí você abre o tarô e você vai ter as chaves simbólicas e as situações arquetípicas. A hora que você olhar uma situação arquetípica do tarô, você vai refletir inconscientemente sobre aquela situação que você viveu. E você vai trazer aquela situação que estava antes na sombra, agora para a superfície. Ou seja, você vai se tornar consciente das causas dos seus problemas. E aí eles ficam mais fáceis de ser resolvidos. Tá? Que mais? A grande pergunta que não quer calar. O tarô adivinha o futuro ou não? Muita gente me pergunta isso. Eu, como já disse várias vezes, a gente faz previsões de futuro o tempo inteiro, tá? Os economistas fazem previsões econômicas com base em resultados passados e situações presentes. A gente tem a previsão do tempo, uma projeção futura da nossa vida, que prevê o que vai acontecer no tempo. A gente tem a nossa agenda. Já parou para refletir o que é a sua agenda? Você está prevendo um acontecimento que vai ter no futuro. Eu vou fazer uma festa de aniversário no dia 15 de novembro. Você sabe se o lugar que você contratou vai existir no dia 15 de novembro? Você sabe se você vai estar vivo no dia 15 de novembro? Você sabe se as pessoas que você convidou vão estar lá no dia 15 de novembro? Não, você não sabe. Mas você, analisando o passado e o presente, você consegue ver qual que é o maior padrão, a maior possibilidade de acontecimento. A maior probabilidade é que eu esteja vivo, é que o lugar esteja de pé, que meus amigos vão no meu aniversário, que o aniversário vai acontecer. Mas você faz a previsão. Previsão é olhar para um acontecimento antes que ele de fato aconteça, para que você se prepare, para que você tenha oportunidade de mudar a rota caso você tenha interesse em mudar a rota. Poxa, eu não quero viver isso no futuro. O tarô vai me ajudar a identificar o padrão. Qual que é a maior probabilidade de eu viver isso no futuro? Né? O tarô vai me ajudar com isso. Agora, é isso que eu quero viver? Não, não é. Então eu tenho a oportunidade de mudar a rota. Não, é isso. Então eu vou reforçar o comportamento. Entende? O que eu não gosto do papo de adivinhação com o tarô é prever data, é prever acontecimento. Olha, essa pessoa vai voltar para você ano que vem. Olha, você vai encontrar o amor da sua vida em março.
E eu não gosto muito desse tipo de abordagem, porque, veja, se eu falar para uma pessoa que ela vai receber uma grande quantia em dinheiro, a tendência, no final do ano, a tendência é que ela não faça mais nada até o final do ano, porque já vai receber uma grande quantia em dinheiro. Ou se eu falar para ela que o negócio dela pode ser que não dê certo, ela vai desistir do negócio por algo que eu falei. Então eu, quanto tarólogo, eu tenho uma responsabilidade imensa sobre a vida das pessoas. E aí, sempre me incomodei com essa ideia de adivinhação, de bater coisa na vida das pessoas, e aí fui estudar a etimologia da palavra adivinhação. E descobri que ela vem do latim divinare. Divinare significa aquilo o que é divino. E esse prefixo adivinare, adivinhação, o ad, ele é um elemento de composição em latim que significa aproximar-se de. Então, adivinhação seria o ato de aproximar-se do divino. O ato de aproximar-se do divino que reside dentro de mim, para que eu traga de dentro para fora toda a minha potencialidade, para que eu acesse a mente do todo, com toda a informação que tem ali, que pertence a mim também. Outra informação interessantíssima é que se nós observarmos as categorias verbais do italiano, que é uma língua essencialmente latina, nós temos os verbos terminando em are, ere, ire. Então a gente tem o divinare, como eu te disse, que é aquilo que é divino, e se a gente substituir e colocar o ire, fica divenire. Com essa terminação verbal ire, nós vamos ter a palavra divenire, que significa vir a ser. Ou seja, o tarô nos ajuda no que a gente vai vir a ser, a construir o futuro, não adivinhar o futuro. Construir o futuro que eu quero para mim. Então aqui eu vejo o tarô como uma ferramenta terapêutica. E para falar que o tarô é ferramenta terapêutica, a gente precisa ter muita cautela e muito cuidado e deixar primeiro muito claro que o tarô, enquanto ferramenta terapêutica, não substitui o trabalho de psicólogos, psiquiatras e psicoterapeutas. Ele complementa. Psicólogo é psicólogo, psiquiatra é psiquiatra, tarólogo é tarólogo. São coisas diferentes. Entende? O psiquiatra vai tratar da bioquímica. O psicólogo vai tratar do comportamento. O tarólogo vai tratar da simbologia. Então, nunca deixe de procurar, se você está com depressão, se você tem uma crise de ansiedade, nunca deixe de procurar um psicólogo, um psicoterapeuta, um psiquiatra, porque você está fazendo um trabalho com o tarô. Complemente. Observe a vida como ela é, holística. Trabalhe tudo o que você puder. Outro ponto. Os arcanos, eles são imagens arquetípicas, reflexos de nós mesmos e dos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos e também das situações vividas. Então, toda vez que eu olho para uma imagem arquetípica, para um arcano do tarô, eu estou tomando consciência de situações que eu vivi, de pensamentos que eu tive, de sentimentos que eu experimentei, de comportamentos que eu tive. São imagens arquetípicas. Eu me conecto arquetipicamente àquela informação através da carta, que é uma chave. Então, compreendendo a simbologia das cartas, é possível acessar o inconsciente, acessando os seus potenciais ocultos, os seus desejos, os seus medos, as suas crenças, traumas, bloqueios, ou seja, tudo aquilo que não lhe permite fluir. E aí, para ensejar essa ideia, essa proposta terapêutica do tarô, eu gostaria de trazer dois conceitos importantíssimos, que é o conceito de catarse e o conceito de maiêutica. Não se assuste com esses dois nomes feios que pode ser que você nunca ouviu, pode ser que você já ouviu, mas são dois conceitos muito simples. Catarse é basicamente purificação. É você pegar toda a sujeira, tomar consciência da sujeira que existe em você e jogar para fora. E maiêutica é você fazer um parto de ideias, ou seja, pegar todo o potencial que reside em você, acessar a mente divina que existe em você e colocar para fora. Veja, vamos um pouco mais profundamente em cada uma delas. A catarse, ela é um termo derivado do grego, da palavra grega catarsis, que significa purificação ou limpeza. É um conceito muito usado na arte e na psicologia e refere-se à liberação emocional experimentada por uma pessoa ao acessar e processar as suas sombras. E essa libertação vai resultar numa sensação de extremo alívio, renovação e equilíbrio, permitindo que o indivíduo encontre maior compreensão e aceitação de si mesmo e das suas experiências.
A catarse ela pode surgir através de várias atividades, como terapia, expressão artística, meditação e tarô. O tarô, o que é a catarse? Vamos explicar ainda mais fácil de você entender. Imagina que você nasceu puro. Você nasceu a essência divina. E aí o seu ego foi se desenvolvendo e a sociedade foi te corrompendo. A vida foi te corrompendo. Então, a água límpida da tua copa, do teu vaso, ela foi ficando suja. Foi ficando cheia de impureza. Essas impurezas são as suas sombras. O que é o processo de catarse? É eu pegar alguma coisa 100% limpa e jogar aqui dentro. O que vai acontecer? Vai começar a transbordar toda aquela água suja, toda a sujeira vai começar a ir embora e a água que está aqui dentro vai ficar limpa, porque toda a sujeira ela vai sair do fundo do teu inconsciente, do fundo da sombra, para a superfície. E tomar consciência da sombra é igual a eliminar a sombra. Porque a sombra é aquilo que você não está levando em consideração e que está te promovendo pensamento, sentimento, comportamento, sem que você perceba. Promovendo 95% do seu processo decisivo. Então, trazer a sombra à tona através dos arcanos do tarô promove catarse, promove essa purificação, essa limpeza. E a maiêutica é como a catarse, só que para coisa boa. A catarse ela limpa a sujeira, ela purifica. A maiêutica ela vem do grego maieutike, que significa a arte de partejar, a arte do parto, fazendo a alusão ao ato de dar à luz a ideias e conhecimentos que residem dentro de cada um de nós enquanto partes do todo. Então o tarô é a ferramenta, é a linguagem que nos ajuda nesse processo de expandir o potencial da nossa essência divina. O tarô é a ferramenta perfeita para decodificarmos a linguagem simbólica da vida, que é a linguagem do inconsciente. Por último, antes da gente terminar a aula, eu gostaria de sanar algumas dúvidas que eu falei lá no início. A primeira é aquela: por que eu só encontro bagunça na internet? Por que quando eu pego diversos livros de tarô, cada um fala um conceito diferente sobre uma mesma carta? Eu queria muito ter tido acesso a essa informação lá no início, quando eu comecei a estudar tarô. Existem escolas de pensamento de tarô, grupos de pensadores. As mais conhecidas são a escola francesa e a escola inglesa, que vão interpretar o tarô com uma mesma base simbólica, mas de maneira diferente, utilizando um outro sistema cabalístico de interpretação. Isso eu explico lá no curso. Então, se você lê um livro de um autor de escola francesa e lê um livro de um autor de escola inglesa, vai desconversar. E tem muito autor, devido ao grande crescimento da produção editorial no mundo inteiro, e esses livros, essas bibliazinhas, esses livros com tudo que você precisa saber sobre um tema, às vezes o cara nem é tarólogo, nem é pesquisador, não é tarotista, pega as informações que ele acha na internet e vai juntando. E aí mistura conhecimento de escola francesa com escola inglesa. Então, no meu curso, eu ensino também a diferença entre a escola francesa e a escola inglesa e interpreto os arcanos sob a luz de cada escola. Mas só de você saber isso, já fica muito mais fácil de você seguir. Buscar os autores de escola francesa, buscar os autores de escola inglesa. Tá? Outra dúvida que muito iniciante tem é qual tarô comprar. Existem milhares de tarô no mercado, tá? Vai ter o tarô das fadas, o tarô das bruxas, o tarô dos gatinhos, o tarô... Vai ter tarô de tudo. Mas para o iniciante e para a pessoa que quer absorver o verdadeiro conhecimento do tarô, você precisa se basear em algum baralho clássico. E os dois principais baralhos usados na humanidade são o tarô de Marsella e o tarô Rider-Waite. O tarô de Marsella, ele está mais ligado à simbologia original do tarô. Só que, quando você for olhar os arcanos menores, você não vai ter as situações arquetípicas desenhadas, a imagenzinha da situação. Você vai ter a imagem assim como no baralho que a gente joga. O 4 de paus vai ser 4 pauzinhos, 5 de paus, 5 pauzinhos. Então, pode ser mais difícil para você pegar essa interpretação. O tarô Rider-Waite, que foi desenhado por uma artista chamada Pamela Colman Smith, ela fez as artes dos arcanos menores literalmente com as situações arquetípicas da nossa vida. Então você olha e já consegue refletir sobre aquela situação. Tá? Os dois são excelentes. Talvez o do Waite seja mais fácil para começar. E com relação às escolas que eu falei anteriormente, o tarô de Marsella está mais alinhado à escola francesa e o tarô Rider-Waite mais alinhado à escola inglesa.
Para comprar o tarô de Marsella, a versão que eu indico, que é a mais fácil de você achar e é muito completa, é essa versão que tá aí, a CBD. E no tarô de Waite, eu indico que você compre ou o original ou o RWS, que são excelentes baralhos. Luca, qual dos dois? O mais fácil de começar eu acho que é o Waite. No meu curso eu ensino a começar pelo começo e pelo de Marsella, mas eu sempre vou dizer, tenha os dois. Um tarólogo precisa ter um tarô de Marsella e um tarô de Waite. Isso é básico para começar e para trabalhar a vida inteira. Você não precisa nem de outro tarô se você trabalhar a vida inteira com esses dois, tá? Se for quiser ir pelo mais fácil, vai pelo Waite. Eu acredito que é mais fácil para você começar. E a última coisa é, galera, tarô não é plano B, tá? Tarô não é uma coisinha que você faz no tempinho livre. Tarô é estilo de vida. Tarô é caminho de vida. É, literalmente aprender uma nova linguagem e começar a interpretar as entrelinhas dos acontecimentos, interpretar o que está acontecendo com o teu inconsciente, conversar consigo mesmo, conversar com as outras pessoas. É um caminho de vida. Não é para qualquer um. Bom, próxima aula, o que a gente vai aprender? Na próxima aula, a gente vai aprender a mapear a tua alma através das cartas. Então você vai entender o verdadeiro significado dos 22 arcanos maiores, sem decoreba, entendendo de fato eles, a jornada da tua própria alma refletida no tarô, como identificar os problemas repetitivos que a gente experimenta na vida e um guia completo do significado das cartas. Tudo isso na próxima aula. Lembrando que a gente tem 4 aulas ao todo, né? A gente tem as 3 aulas e uma de dúvidas. E a primeira é hoje, a segunda é na quarta-feira às 20 horas, a terceira na quinta-feira às 20 horas e a quarta no domingo às 20 horas, tá? Não se esqueça de tirar suas dúvidas lá no stories do meu Instagram, responder a caixinha de pergunta com as suas dúvidas, porque eu vou responder todo mundo ao vivo lá no Instagram e depois vou selecionar as melhores perguntas para abordar no domingo. Não vai ser live, vai ser vídeo gravado para não dar problema. E basicamente é isso. Espero que você tenha gostado, espero que essa aula tenha expandido a sua visão do tarô. Foi uma aula feita com muito amor, com muito carinho. E continua comigo, continua para você aprender. Na quinta-feira, dia 27, eu vou lançar o curso completo para quem quiser participar. Quem não quiser participar não tem problema nenhum, só vai entrar quem tem realmente que entrar, eu tenho muita confiança nisso. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula. Até lá!